E então, de repente, quando o prisioneiro romano ou o centurião deve ter o guarda da porta, ele deve ter pensado isso naquela noite. Quando Paulo e Silas estavam falando sobre a Escritura, ele deve ter aprendido alguma coisa, porque ele não conhecia os homens, mas ele deve ter sabido de algum modo, ou escutado seus cânticos, ou algo, que fez saber rapidamente que eles eram homens santos. Porque veja você, ele era um romano, e eles eram judeus, e ele era um pagão, e eles Paulo e Silas, eram cristãos. Mas você observou, tão logo que ele descobriu que ali que a prisão havia sido sacudida, e ele sabia que ele tinha que responder por aquela sentinela. Você se recorda na época de Elias? Quando ele se disfarçou e foi ao encontro com o rei Acabe ali, ele disse: eu fui um sentinela da minha vida, naturalmente foi atado àquele homem, e ele se foi. E ele disse: bem, você pagará por isso então com a sua vida. E o dever de uma sentinela. Então ele tirou o seu disfarce e disse que ele era Elias, o profeta, e disse: você deve ser o rei. E ele disse: você pagará por isso com a sua própria vida. E ele realmente o fez. E então nós descobrimos que aquele centurião romano, sabendo que ele responderia por aquilo com a sua própria vida, ele puxou sua espada tão logo que ele descobriu que eles tinham ido embora e ia se matar, tirar a sua própria vida. Em vez de ter que passar pelo castigo, alguns deles talvez fosse colocado no mesmo tipo de tronco ou coisas assim até morrer. Então ele pensou em acabar com aquilo e puxou bruscamente sua espada para se matar. Mas rapidamente Paulo gritou. Quando ele viu aquilo, ele disse: não faças mal, pois estamos todos aqui. Glória a Deus. Vê? O homem viu então ali, deveria ter acontecido algo antes daquilo, que fez aqueles homens saber que eles eram homens cristãos e homens santos, porque rapidamente ele caiu prostrado aos seus pés. Eu imagino que ele os ouviu entoando cânticos, ele os ouviu testificando, ele ouviu a conversa deles. Agora vamos apenas pensar um minuto, pessoal. Se aquele centurião romano estava convencido e convicto, porque ele havia ouvido aqueles dois homens prisioneiros espancados, agora nós continuamos livres e não apanhamos e nem somos prisioneiros. Mas ouvir os testemunhos dele teve tanta influência que fez com que eles dissessem: o que devo fazer para ser salvo? E então o que deveríamos fazer com a nossa influência hoje? Amém? Se você ainda não aceitou Jesus publicamente como teu Salvador, enquanto nós adoramos a Deus com a nossa oferta e louvamos o Senhor Jesus com esse hino, não há Deus maior, eu sei que há oportunidade para você aceitar Jesus essa manhã. Amém? Aleluia. Dá um tom aí, né, irmão? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Aleluia. Não há Deus maior. Enquanto adoramos a Deus com a nossa oferta, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Mais uma vez, não há Deus maior, não há Deus maior. Não há Deus menor.
mais alto, né? Para nós soltarmos mais a voz. Não há Deus maior. Louve, cante. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Agora foi muito alto, né? Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus tão grande, né? Amém? Aleluia! Então nós vamos deixar para uma oportunidade. Eu não sei como que está os cultos em Poços, né? Parece que proibiu, né? Que é segundo, 3 horas da tarde. Isso. Não, eu ia convidar os irmãos para ver pela internet e nós daríamos continuidade a essa mensagem. Mas, que nós fomos até o parágrafo 20 só, né? E agora que o profeta vai começar a falar com os jovens. Glória a Deus. Então, tem muita coisa boa. Mas se nós tivermos oportunidade, né? Deus nos conceder, nós continuaremos. Aí toda a igreja já sabe, a mensagem Tua Casa, nós lemos até o 20. Então, o próximo culto de jovens é a mensagem Tua Casa novamente. Eu acho que quase todos, né? Todos têm essa mensagem em casa, né? Traga ela para o culto, amém? E nós vamos ser ricamente abençoados, amém? Vamos ouvir a voz do profeta e depois somente